E com o final das atividades do futebol profissional da cidade, que era representado pela equipe do Esporte Clube Elvira, o futebol jacareiense não tinha um representante no futebol profissional. No final da década de 70 e início da de 80, a iniciativa de fundar o Jacareí Atlético Clube surgiu em um programa de esportes da extinta Rádio Clube Jacareí em 1980. Alguns radialistas da emissora lançaram a ideia no ar. Entre esses radialistas estava um dos coordenadores da equipe de esportes da emissora, Luiz de Oliveira Filho, que nos conta como surgiu a ideia para a retomada do futebol profissional da cidade. Tudo aconteceu, claro, que quando Elvira desistiu em 1964 para 65, Jacareí ficou um vácuo. E a Rádio Clube Jacareí, dirigida por Chagas e Silva, e que tinha um grande departamento de esporte chamado Quando o Esporte é Notícia, tinha uma mesa redonda às segunda-feiras. E uma certa noite lá, após o programa, sentado num sofá, no auditório da Rádio Clube Jacareí, Chagas e Silva, com aquele seu comando peculiar, reuniu a moçada e começou a expor uma ideia, uma necessidade. Até porque o futebol profissional seria o grande produto da nossa equipe de esporte. E ali então surgiu que nós faríamos uma mesa redonda para congregar, para aclamar ideias a respeito. E tendo um futebol amador muito forte em Jacareí e a Liga Municipal, que participava do campeonato da Federação Paulista de Ligas, montou uma fortíssima seleção de nossos jogadores de nossa cidade. E isto, com o belo sucesso que teve, foi campeão das ligas do interior do estado de São Paulo, esse timaço formado em Jacareí, deu a ideia, alavancou a ideia de transformar esse time amador vencedor e fortíssimo em um time profissional. A mesa redonda começou numa segunda-feira, que era das 9 à meia-noite, e ali só tomou conta a pauta de falar sobre o profissionalismo em Jacareí. No mesmo dia, à mesma noite, foi formada a ata de reunião com aqueles convidados e os que ligaram para participar do Conselho Deliberativo do Novo Jacareí. E na terça-feira, imediatamente, nós, juntamente com Chagas e Silva, fomos até a Câmara Municipal e convidamos o então presidente da Câmara, Adilson Arice, para se tornar o presidente, que de pronto atendeu. Hélio Herculano veio como seu vice-presidente e também foi convidado Getúlio Camargo, que era o técnico da equipe da Lavalpa, a trabalhar, a fazer o time fluir do Jacareí Atlético Clube. Fomos à federação imediatamente, fizemos a afiliação juntamente com o Nabi e o Jaca, então, nos seus 40 anos. Então está a história desse aniversariante Jacareí Atlético Clube nos seus 40 anos, o seu princípio, a sua ideia, que teve o pilar máximo chamado Chagas de Silva. Com a equipe composta por maioria de jogadores do futebol amador, o Jacareí Atlético Clube começou a disputar competições profissionais em 1981, no Campeonato Paulista da Terceira Divisão, hoje a Série A3. A primeira equipe do Jacareí Atlético Clube foi comandada pelo técnico já falecido Getúlio Camargo e foi formada pelo goleiro Pirituba, a defesa com Ademir, Marião, Luizinho Carvalho e Max, meio de campo com Vicente, Xaxá e Paulão, e no ataque, Adalto, Valdir e Renatinho. O ex-zagueiro do Jacareí Atlético Clube, Luizinho Carvalho, fala dessa sua participação nesse primeiro elenco do Jacaré do Vale e o começo da história do Jaque nas competições. Eu fiz parte desse time de 1981, sendo que eu era de Jacareí mesmo, né? E o Jaque surgiu, foi feito, programado, porque o time nosso, do amador da cidade, né, de 1979 e 1980, a gente tinha um super time no amador da cidade. E desse amador, fomos em 8 ou 9 jogadores pro profissional do Jaque, mas o profissional do Jaque, muitos deles não ficaram por problema financeiro, porque
salário era menor, porque tinha que trabalhar e as empresas não liberaram eles para treinarem. O que acontece? Em 1981, o Jaque trouxe as primeiras 3 ou 4 partidas, a gente praticamente jogou com o time base da cidade. Mas profissional é uma coisa e amador é outra. O preparo físico é diferente, o estilo de jogo é diferente. Antigamente, dessa terceira divisão, era mais ou menos em 80 times, você entendeu? E a gente foi disputar esse campeonato. O regional nosso tinha, acho que 40 times, entre eles Aparecida, Cruzeiro, Esportiva de Guará, Atibaense, Campo Limpo Paulista, Mauaense, Jabaquara de Santos, e a Serra Negra, e eu fiz parte desse time, e eu joguei nesse time por 2 anos, 81 e 82. 83 eu me casei e já não voltei mais. Mas 81 nós estreamos contra o Jabaquara de Santos e perdemos de goleada. Primeira partida profissional nossa, eu fui o quarto zagueiro, eu que joguei, fiz a dupla de zaga junto com o Marião, que veio de São José, e daí pra frente foi mudando os jogadores, até que ficou acho que 3 jogadores só de Jacareí e o resto vieram de fora. Só estou falando que eu fiz parte com maior satisfação. Depois disso eu tornei-me diretor, fui até presidente e hoje eu sou presidente do Conselho Deliberativo. A principal fase vitoriosa do Jaque aconteceu em 1988, quando conquistou o título do Campeonato Paulista da Terceira Divisão, ao derrotar o Olímpia Futebol Clube e o Capivariano Futebol Clube. A equipe conquistou o acesso para a segunda divisão, atualmente a chamada Série A2, em 1989. A divisão daria acesso à elite do futebol paulista, mas o clube não foi bem e acabou sendo rebaixado, retornando para a terceira divisão em 1990. José Antero de Paiva Grilo, que foi um dos ex-presidentes do clube, destaca a importância dessa conquista para o Jaque e lamenta a falta de estrutura do clube, que decretou um novo rebaixamento. Foi a única vitória que o time conseguiu, vamos dizer assim, de ascensão, né? E ascendeu a divisão intermediária. Futebol profissional era muito difícil e a gente, para nós, apesar do sacrifício, foi uma conquista importante, né? O mérito todinho da diretoria que conquistou, né? Mas infelizmente ele ficou só um ano. No próximo ano ele disputou a intermediária, mas infelizmente por falta de estrutura deixou a divisão intermediária e voltou para a segunda divisão. O clube foi gerido entre 2000 e 2005 pela Esportes Internacional, sob o comando do grego Stavros Papadopoulos. A empresa foi responsável pela construção do estádio, que conta com o nome do ex-terceirizador. Com a saída dos investidores e posterior falta de recursos, o estádio passou a ser administrado pela prefeitura local. Em 2014, a prefeitura de Jacareí interditou o estádio, após exigência do Ministério Público em realizar obras de adequação da estrutura para melhoria das condições de segurança do local, após incidente envolvendo as torcidas do São José e do Guarani. O fato do estádio seguir interditado e a impossibilidade de realizar mais de 3 partidas como mandante fora da cidade sede fez o Jacareí desistir em 2015 da disputa do campeonato estadual, o que acontece até o presente momento. Em 2017, o jovem Flávio Carlotto é eleito novo presidente do Jacaré do Vale e ainda segue na procura de alternativas a fim de que o clube volte ativa profissionalmente. Ele fala do seu orgulho de ser presidente do Jacareí Atlético Clube e de suas expectativas para o futuro do time. E é um orgulho, não só para mim, mas para todas as pessoas que acompanham o trabalho que a gente vem desenvolvendo, que não é fácil, conseguir atingir o resultado que a gente já conseguiu atingir até aqui administrativamente, porque para muita gente é muito fácil pensar que a situação estava em dia e era só pegar, colocar o time em campo e jogar, ou não colocar porque não quer, ou por falta de investidor, ou qualquer outra coisa. Não, na verdade nós tínhamos outros problemas para serem tratados e conseguimos tratar. Nós ficamos orgulhosos do que conquistamos até o momento
pode não ser dentro das 4 linhas, mas o empenho fez com que a gente tivesse um resultado positivo, né? Então o Jaque representa, não só para mim, mas acredito que para boa parte da população jacareí que viu, muitos do segundo time e algumas pessoas um fanatismo que chega até a emocionar. Espero que a gente possa viver esses momentos aí. Quando a gente fala de glória, não são títulos, mas estar em campo, ver o time da cidade, representar com dignidade, participar de campeonato, independente de resultado que venha a ter, isso é um motivo para nós de orgulho. Então, eu, enquanto presidente, vou lutar para que a gente consiga resgatar e trazer esse orgulho aí para a população de Jacareí. Um pouco da história do Jacareí Atlético Clube, que nesta semana está comemorando 40 anos de glórias e desafios, onde o seu torcedor espera ver as suas cores vermelha, preta e branca voltarem a brilhar nos campos do futebol profissional. Parabéns, Jacareí Atlético Clube. São os votos de toda a equipe de esportes da Rádio Piratininga 750.